Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, otomista. Hoje, pessoal, eu queria fazer um vídeo de explicação, uma aula mesmo, porque sobre dois temas, né? Sobre dois termos que eu uso muito aqui no canal, frequentemente, e que são muito usados em grupos de internet, em debates online, ou mesmo na conversa do dia a dia, que é a questão do conservadorismo e do tradicionalismo. Você vê muitas pessoas falando, eu sou um conservador, eu defendo o tradicionalismo, o Brasil é um país muito conservador, ou ao contrário, o Brasil é um país pouco conservador. Você vê esses termos, esses nomes de tantos lados diferentes, seja por elogios, seja por críticas, mas a questão é, poucas pessoas compreendem o que eles significam. Tem muitas pessoas, assim, muitas pessoas mesmo, que confundem os dois, acham que é a mesma coisa, acha que é um, mas é outro, então troca, confunde, enfim. Mas para acabar com essa confusão de vez, eu trouxe esse vídeo com essa intenção, gravar esse vídeo com esse fim, de vocês entenderem de vez o que cada linha de pensamento defende, para não confundirem mais. Enfim, é isso. Antes de tudo, vou pedir para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para seus amigos, porque isso me ajuda muito, não fazem ideia, e especialmente ainda mais pelo fato de nós estarmos perto dos 1000 inscritos. Gente, quando eu criei esse canal, há muitos anos atrás, acho que já faz uns 10 anos que eu criei esse canal, ou 8, 9, não sei, enfim, faz quase uma década que eu criei esse canal, mas eu criei ele com a intenção de ser um mero hobby, era uma coisa que eu gostava, era um prazer pra mim, basicamente, era uma coisa divertida. Lá quando eu era ainda bem criancinha, eu criei esse canal para ser um canal que eu falava de jogo, de filme, de cinema, de anime. Era um conteúdo geek, nerd, que até hoje eu gosto desses assuntos. Foi com essa intenção que eu criei esse canal, para ser uma coisa divertida só. Mas, gente, eu fiquei com esse canal, na época lá que eu filmava esses temas, eu fiquei com esse canal, quando eu parei com ele, com os vídeos, eu tinha, se não me engano, 420 inscritos. E eu fiquei 3 anos parado, ou 2, não lembro. Eu fiquei, enfim, acho que uns 2 anos e meio parado, sem gravar vídeo nenhum. E aí, quando eu voltei com ele, acho que no ano passado, no início do ano passado, foi isso? Não lembro agora, enfim. Acho que foi por aí, no início do ano passado, de 2024, quando eu voltei com esse canal, já com os temas que eu gravo hoje, de filosofia, de psicologia, de tomismo, enfim, eu recomecei esse canal, na época eu tinha 420 inscritos, hoje, gente, pelo que eu lembro, são 996. Eu consegui fazer esse canal, ganhar 500 inscritos em 1 ano e meio. Isso pode parecer pouco, 500 inscritos, enfim, mas, gente, pra mim é um marco. Porque eu mantive aquele canal dos jogos, enfim, acho que por uns 5 anos, 4 anos, enfim, né, que eu realmente comecei a gravar vídeo, assim, seriamente, mais de um vídeo por semana, digamos assim, porque antes eu só filmava de muitos tempos em tempos, enfim, quando eu realmente comecei a gravar vídeos mais seriamente, eu levei 5 anos ou 4 anos para ganhar 400 inscritos. E agora, em 1 ano e meio, eu ganhei 500. Tô quase com 1000. Então, eu não esperava isso. Agradeço muito a vocês e a Deus por isso. E vamos continuar. E o número só vai aumentar, só tende a aumentar se vocês compartilharem esse vídeo, divulgarem o canal, enfim. Vamos então pro tema que eu já enrolei muito. Vamos começar então um ponto essencial aqui. Que coloque na cabeça de vocês que tanto o conservador quanto o tradicionalista defendem a mesma coisa, são as mesmas ideias. Ah, Gabriel, então por que tem a diferença de nome, enfim? Porque a grande questão, a única diferença que tem entre os dois é o foco, é o motivo do porquê eles defendem o que defendem e o motivo do porquê combatem o que combatem. São os mesmos combates e as mesmas defesas, mas são por razões diferentes. Eu vou começar a explicar agora. Vamos começar pelo conservadorismo. Quando começou o grupo dos conservadores, enfim? O conservadorismo, ele nasceu na Revolução Francesa de 1789, lá no século XVIII, porque foi também nessa época, com essa revolução, que começou a divisão entre direita e esquerda. Qual que era a diferença? Nessa época da Revolução Francesa, os revolucionários eles se dividiam em 2 grupos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, que eram os conservadores, eles se sentavam à direita no parlamento.
E os jacobinos, que eram os liberais, os progressistas, sentavam à esquerda. É por isso que nós chamamos assim até os dias de hoje. Os girondinos, eles eram mais céticos, eles eram mais calmos, digamos assim. Eles eram mais retraídos. Eles não eram tão radicais, não eram tão revolucionários quanto os jacobinos. Por exemplo, eles ainda eram a favor da monarquia, eles ainda eram a favor do Estado ter ligação com a igreja, eles ainda defendiam certos valores antigos, do passado, da tradição. Então esses eram os girondinos, a direita, os conservadores. Os jacobinos, que eram a esquerda, os progressistas, os liberais, eles eram os mais radicais possíveis. Eles eram realmente os mais revolucionários, porque eles queriam mudar o sistema todo, eles queriam mudar tudo. Eles eram contra a monarquia, eles eram contra o Estado ter ligação com a religião, eles eram contra tudo, tudo. Ambos queriam mudança, mas os jacobinos queriam uma mudança mais radical, enquanto os girondinos eram uma mudança mais calma, enfim, mais conservadora. Basicamente era essa a diferença. E o conservadorismo ele começou especialmente com um autor da época chamado Edmund Burke, que ele escreveu um livro chamado Reflexões acerca da Revolução Francesa, no qual nesse livro ele tem como principal ponto o fato de que ele desconfia muito das mudanças radicais que estavam ocorrendo na França, e ele desconfiava muito do que a Revolução Francesa podia se tornar. Ele acreditava que se a Revolução Francesa continuasse tão radical, tão violenta, tão sanguinária, tão antitradicional quanto estava sendo, ele acreditava que isso ia destruir a França. E olha só que curioso, Edmund Burke estava muito mais do que certo. Porque veja, quais foram os frutos da Revolução Francesa? Unicamente morte, sangue, sofrimento, tirania, ditaduras, guerras. Foi só isso que a Revolução Francesa trouxe. Não teve nenhum outro fruto. Essa ideia péssima que o Mac introduz nas nossas cabeças de que a Revolução Francesa trouxe a liberdade e a paz para a França. A gente não acredita nessa pinóia, nessa fantasia. Por quê? Pesquise sobre uma pessoa, um homem chamado Robespierre. Esse homem, que era um revolucionário, que era do grupo dos jacobinos, ele atingiu um poder muito grande na França e se tornou um baita assassino, um baita genocida, ditador, sanguinário, que ele próprio se considerava um deus. Ele se autoproclamava um deus, ele mandou decapitar milhares de pessoas. Não só, além disso, né, para além do Robespierre, quando ele morreu, quem veio depois? Napoleão Bonaparte. Nossa, essa moto veio aqui forte. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, embora ele não fosse tão tirânico quanto Robespierre, ele ainda assim era um ditador, gente. Quem ficava no caminho dele, tchau, acabou, vai para a vala. Então, foi só isso, gente. Os revolucionários da França queriam mudar o país, trazer a paz, a ordem, a liberdade, não trouxeram nada. Ainda mais que antes da Revolução Francesa, a França era o país mais desenvolvido, mais rico da Europa, era o principal país do mundo, o país mais desenvolvido, poderoso e rico do mundo da época. Era o centro acadêmico e cultural da Europa. As principais universidades da época ficavam na França. Depois da Revolução Francesa, a França nunca mais teve o mesmo posto, a mesma posição. Nunca mais, a França nunca mais foi o país mais poderoso da Europa e do mundo. Nunca mais. Sempre perdeu de lavada na corrida para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Inclusive na época do Napoleão. Napoleão já tinha uma rivalidade com a Inglaterra já na época dele. Então, após a Revolução Francesa, a França só se autodestruiu. Então, Edmund Burke estava muito mais do que certo. Mas qual que é o ponto de partida do conservadorismo e do próprio Edmund Burke? Os conservadores, eles têm como primeiro ponto a ideia de que o mundo é um lugar cheio de sofrimento, de mazela e de maldade. O mundo, todo mundo sabe disso, é cheio de pessoas que estão dispostas a fazer o mal para os outros, a destruir a vida alheia. São realmente pessoas cruéis, egoístas. O mundo está cheio de pessoas assim, corruptas, enfim. Os conservadores, sabendo disso, eles dão uma importância muito grande para a sobrevivência, para a ordem, para a paz do país. Então eles são muito desconfiados. Eles são céticos politicamente. O cético é aquele que tem uma dificuldade de acreditar. Ele não consegue muito bem
aderir a uma causa, ele tem muita desconfiança, muito ceticismo, muita prudência na hora de agir. Ele desconfia muito das mudanças, especialmente das mudanças radicais. Não que os conservadores sejam contra o desenvolvimento, o progresso, enfim. Não é isso. A questão é que eles dão um foco muito grande na tradição, nos costumes, nos conselhos dos sábios do passado, justamente porque eles entendem que foi isso que manteve a ordem e a paz por muito tempo. Então é importante se apegar à tradição na visão dos conservadores, porque foi a tradição que até aqui manteve a ordem, manteve a nossa sobrevivência. Então eles são muito desconfiados, são muito céticos em relação às mudanças radicais, às revoluções, a quebra da tradição e dos costumes, justamente porque eles temem o que vai acontecer no futuro, o fruto que isso vai causar, as consequências. Tal como Edmund Burke temia o futuro da França com a Revolução Francesa, e ele estava certo, os conservadores temem a quebra da tradição e a mudança dos costumes, porque eles temem o que isso vai gerar no futuro, as consequências que isso vai ter para o país. Então, basicamente, o foco do conservador é a desconfiança, é o ceticismo, é a prudência e a sobrevivência. Esse é o foco deles. Então, um exemplo clássico aqui, crasso, que todo mundo vai entender. Os principais partidos dos Estados Unidos, os democratas e os republicanos. Os republicanos, que são considerados os conservadores, a direita nos Estados Unidos, eles têm como principal defesa a ideia de que é importante se levar em conta o que os pais fundadores dos Estados Unidos ensinaram e defenderam. Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin. Os republicanos entendem que é importante dar ouvidos ao que aqui os pais fundadores acreditavam, porque eles defendem a tradição, eles entendem que é perigoso você se afastar da sabedoria dos pais fundadores, porque foi o ensinamento e a sabedoria dos pais fundadores que manteve a ordem e o desenvolvimento dos Estados Unidos até aqui. Já os democratas, que são os liberais, a esquerda, os progressistas, eles defendem o contrário. Eles acham que é importante superar os pais fundadores, se desvincular deles, se afastar deles um pouco, superar realmente eles. Acham que essa coisa do passado está atrasado, basicamente. Então essa é a diferença. É que tem nos Estados Unidos, nos dias de hoje, né, até hoje, entre os conservadores e os grupos progressistas. Então é isso que o conservadorismo defende. Agora, o que o tradicionalismo defende? Então, o tradicionalista, ele vai defender exatamente a mesma coisa que o conservador. Ele vai ser contra-revolucionário, ele vai defender a tradição, vai defender os conselhos dos grandes sábios, vai se apegar aos pais fundadores, vai desconfiar das mudanças radicais e de qualquer tipo de revolução. Ele vai defender os valores antigos. Enfim, os conservadores e os tradicionalistas estão plenamente de acordo nesse quesito. A questão é o porquê que eles defendem isso. Enquanto o conservador ele foca nas consequências das ações, no efeito delas, o tradicionalista ele foca na natureza das ações, na essência delas, na ação pela ação. O conservador ele se apega à tradição porque ele entende que isso é o melhor caminho para o desenvolvimento e a ordem do país. Ele vê a tradição como algo sábio, como algo digno de se prestar atenção, e ele vai desconfiar das mudanças radicais porque ele desconfia dos frutos que isso vai gerar para o país. O tradicionalista ele vai defender a tradição porque ele vê como algo naturalmente, espiritualmente bom e divino. Ele vê a tradição não só como o melhor caminho, mas como o único caminho. E ele vai combater a revolução e as mudanças radicais porque ele vê ambas como algo naturalmente mal, pecaminoso e antinatural. Então, um exemplo clássico aqui. Todos os conservadores dão um foco muito grande na defesa da família tradicional e acabam indo contra o casamento gay. E vão contra também a adoção de casais homossexuais de crianças, né? E por que o conservador defende isso? Porque ele entende que a família tradicional foi o único tipo de casamento, de matrimônio, de união que teve por milênios. E ele entende que o único tipo de educação que se teve por milênios era a educação do pai e a mãe ensinando os filhos. Então, o casal hétero ensinando os filhos em casa.
Então ele entende que foi esse tipo de costume, de educação, de casamento que teve por milênios. Então ele tem medo dessa introdução de um novo casamento, de uma nova educação, porque ele vai temer os frutos que isso vai gerar para as crianças e para o futuro do país, tanto socialmente quanto psicologicamente. Então ele defende a família tradicional e acaba indo contra o casamento gay por uma questão de sobrevivência, por uma questão de ceticismo. O tradicionalista ele vai defender a família tradicional e vai ser contra o casamento gay porque ele vê a família tradicional, a união sagrada entre homem e mulher, como algo naturalmente, espiritualmente bom e saudável. E vai entender o casamento gay e o sexo anal e oral como algo naturalmente bestial, como algo antinatural, como algo pecaminoso, como algo que é espiritualmente, essencialmente, ontologicamente ruim e mal e degenerado. Então vê que são por motivos diferentes. Outro motivo, todo conservador é contra o aborto, mas ele é contra o aborto porque ele entende que por milênios a ideia de vida já era concebida desde o feto na barriga da mãe. Ele entende que por milênios todas as sociedades sempre defenderam a vida, as crianças, os bebês, e sempre tiveram prudência na hora de se cuidar dos filhos, enfim, justamente porque eles davam muito valor para a vida. Então eles entendem a importância de se combater o aborto justamente porque ao você legalizar o aborto você vai estar mudando o conceito que nós temos de ser vivo e isso pode trazer consequências horríveis para a sociedade. Então veja, o foco é na sobrevivência, na desconfiança, no ceticismo, na prudência. O tradicionalista ele vai ser contra o aborto porque ele vê isso como algo naturalmente e ontologicamente errado. Ele vê isso como assassinato. Ele vê isso como você está destruindo uma vida, especialmente uma vida inocente, um bebê. Então veja, são as mesmas defesas, os mesmos ataques, mas por motivos diferentes. Então essa é a única diferença que tem. E, bem, eu acho que isso é fácil de se entender. Mas eu entendo a confusão, porque, como eu falei, é muito parecido, é fácil se confundir, mas é isso. Coloquem na cabeça de vocês, a única diferença entre o conservador e o tradicionalista é o motivo dessas ideias. É a razão pelo qual eles defendem o que defendem e combatem o que combatem. É isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Abraço, valeu, falou!